Será que SEO em 2024 ainda é algo que você deveria se preocupar? Primeiro eu quero destacar aqui a importância dessa otimização dos mecanismos de busca, né? Então, pensando que SEO, Search Engine Optimization, é basicamente a ação de você estar otimizando o seu site e os seus conteúdos para que os mecanismos de buscas consigam encontrar ele mais facilmente. Isso, respondendo rapidamente a pergunta aqui, sim, é extremamente relevante ainda em 2024, como era no passado e como tende a continuar sendo no futuro. A ideia aqui de você otimizar esses conteúdos é principalmente para que você consiga ranquear eles melhor no Google, em todos os mecanismos de busca, e então conseguir o máximo possível de usuários acessando os seus artigos, o seu site e, portanto, também no final, possivelmente ter mais clientes. A grande questão sobre SEO e os conteúdos otimizados é que é de graça, né? Então você basicamente vai estar ali investindo o seu tempo ou o tempo de alguém para construir esses conteúdos e deixar eles o mais otimizado possível. O contraste que a gente pode fazer aqui é basicamente de você criar anúncios que geralmente são interruptivos, como no Instagram, no YouTube ou em qualquer uma das mídias sociais, por exemplo, e você vai pagar para ter esses acessos, e quanto mais você paga, normalmente mais acessos você vai ter. Então, de fato, é algo extremamente relevante você ter um bom ranqueamento de forma orgânica para que você não dependa única e exclusivamente dos seus anúncios pagos, que vão compor, sim, muito bem a sua estratégia, mas tudo isso em conjunto tende a gerar o máximo possível de resultado. Nesse vídeo aqui você está tendo uma noção do que é o SEO e qual é a importância dele ainda em 2024. Posteriormente, você vai poder entender em vídeos mais profundos o que você pode fazer no detalhe para fazer o máximo possível de otimização no seu SEO. Mas aqui eu queria trazer um exemplo real, um exemplo do dia a dia que aconteceu aqui na V4, para você entender como isso é extremamente relevante e às vezes não é só naquilo que diz respeito a conteúdos ou artigos. Mas, por exemplo, aqui na V4 a gente tinha um único produto e a gente transformou o nosso produto em 7 diferentes soluções. Cada uma dessas soluções elas precisavam de um nome que as pessoas fossem entender. E uma das principais formas da gente escolher esse nome, que foi o que a gente utilizou aqui, foi pesquisar para, por exemplo, o tópico de mídia paga, qual é o termo que as pessoas estão usando, qual é a keyword, né, a palavra-chave que está mais ranqueada e que as pessoas mais utilizam no dia a dia para se referir a esse serviço. A mesma coisa para criativos para anúncios, para CRM e assim sucessivamente. Então, até na decisão da escolha do nome do nosso produto, na prática a gente utiliza a ideia do SEO e de ter o máximo possível de otimização nesses nomes para ter um melhor ranqueamento futuro. Um conselho aqui para você também é não negligenciar outros mecanismos de busca, porque no fim das contas, se você está otimizando muito bem para Google, você vai acabar também tendo otimizado já os seus conteúdos para Bing, para Yahoo, que apesar de serem menos utilizados, também são interessantes e também são importantes para o seu tráfego. Mas quando a gente fala do Facebook, do TikTok, do Instagram, do YouTube, todos eles têm ali as suas dinâmicas que são similares ao que tu faz num site, num blog, a nível de SEO, você também tem isso nas outras plataformas. Algumas vão lidar com busca literalmente mesmo, então os termos que você coloca talvez no título ou na descrição de um vídeo no TikTok ou no YouTube, eles são extremamente relevantes para serem mais facilmente encontrados. Assim como num Twitter, no Instagram, a gente vai estar falando principalmente das hashtags e tal, então isso também vai servir e vai ser importante para você fazer com que mais pessoas encontrem os seus conteúdos. Um ponto que é extremamente relevante falar aqui, a gente não pode esquecer, e a gente falava disso no passado, e a gente segue falando disso hoje em dia, é sobre link building, a construção dos links. Então, mesmo que você faça o máximo possível de conteúdo, mesmo que você faça ele o mais otimizado o possível para o SEO e para as regras que os mecanismos de buscas estão solicitando, estão necessitando, você também deveria estar buscando formas de trocar conteúdos com outros blogs e outros sites. Então, toda vez, resumidamente aqui, o que é o tal do link building, né? Que parece um nome complexo aqui, essa construção de link, se resume em você conseguir encontrar outros sites, outras empresas que vão colocar literalmente um link no site delas para o seu site. Então, a partir do momento que alguém, por exemplo aqui, né, um exemplo bem difícil de se fazer, mas exemplifica bem, é você conseguir ter um link no G1 da Globo, linkando para o seu site. Isso tem muito valor, porque o site G1 ele é muito bem visto pelos algoritmos dos mecanismos de buscas e toda vez que ele linka para você, você acaba tendo uma transferência dessa autoridade.
Então isso faz com que você se torne mais relevante para esses mecanismos. Quanto mais você tiver links de volta para o seu site e links saindo do seu site para outros sites, essa troca de links, que é o que é chamado tal do link building, melhor vai ser isso para o seu SEO. Aqui eu acredito que eu já consegui abordar talvez o que é o mais necessário, o mais core para o que diz respeito a SEO, e aqui vão algumas dicas para você conseguir trabalhar e construir o máximo possível de conteúdos. O primeiro deles é o Google Trends. Então o Google Trends é uma ferramenta também bem antiga do Google, mas que ele serve para que você consiga pesquisar tópicos relevantes que estão rolando agora no dia a dia, seja do seu negócio que venda produtos, venda serviços, você consegue utilizar o Google Trends para identificar essas tendências, tá aí o nome, né, Google Trends. Então você identificando essas tendências, você consegue ter ideias para produzir o máximo possível desses conteúdos. E um outro ponto que aqui é bem relevante também entrar, e eu não posso deixar de falar, é sobre inteligência artificial. Então, inteligência artificial, a gente tem um entendimento, né, pela facilidade de um chat GPT, de qualquer uma dessas inteligências generativas, delas criarem esses conteúdos, que é só a gente ir lá, pegar no Google Trends, colocar lá uns tópicos que estão bombando, a gente vai pegar meia dúzia deles, vai jogar lá no chat GPT e vai pedir para fazer um artigo otimizado para SEO, pega o que ele criar ali para gente, joga no nosso site e tá feito a nossa estratégia de SEO. Isso não vai funcionar, tá? Esse é o primeiro ponto. Esquece, não é assim, não é tão fácil. Por mais que isso possa gerar um artigo até bom, se você simplesmente fizer essa estratégia de pegar uma IA qualquer e gerar um conteúdo qualquer e botar no seu site, isso não vai resolver e não vai ajudar o seu SEO. Muito pelo contrário, na verdade, ele vai até piorar o seu SEO. Então você tem que cuidar quando a gente usa essas IAs generativas para elas serem um complemento do nosso conteúdo. Então, eu vou pensar num artigo de um tópico que eu vi no Google Trends, ou até um tópico que eventualmente o próprio ChatGPT te sugeriu, mas é importante que você construa o seu conteúdo, que você construa a sua narrativa e, no máximo, utilize um ChatGPT para te ajudar a talvez falar de mais alguns tópicos, ter algumas ideias para complementar aquele artigo, para que, de fato, o seu conteúdo seja original. Isso é muito importante. E aí usa essas ferramentas para te ajudar no restante. Será que tem uma forma de deixar esse conteúdo aqui mais interessante? Tem alguma coisa que eu não falei? Tem alguma coisa que eu poderia adicionar aqui que, sei lá, tá faltando? Ou tem algo que eu posso fazer para deixar o SEO desse conteúdo melhor? Tudo isso vale a pena você usar com uma inteligência artificial tipo ChatGPT ou Gemini do Google. Mas você não pode simplesmente copiar e colar e achar que isso é SEO. Ponto que é importante falar aqui, talvez seja meio óbvio, tá? Você vai ouvir isso, talvez você pense, nossa, que coisa mais simples, mas é muito importante aqui e tem uma parte técnica que entra nesse aspecto que eu vou falar também, que é o seu conteúdo, seja num site, seja em qualquer outro lugar, mas principalmente no que diz respeito a um blog, ele precisa ser o máximo possível resolutivo, ou seja, ele precisa resolver o problema do seu cliente. Porque toda vez que alguém entra no seu site ou acessa um artigo seu, por exemplo, e a pessoa volta para o mecanismo de busca, então ela acessa e dá lá o clica na esquerda lá para voltar e vai procurar outra coisa. Isso é chamado de bounce rate, porque a pessoa entrou, ela viu ali o conteúdo, não é tão interessante e ela voltou, nem interagiu com o seu site, ela entrou e voltou. Isso é extremamente prejudicial para o seu site. Então, claro que parece óbvio falar que o conteúdo tem que ser resolutivo, mas é importante que você consiga, de certo modo, tentar validar isso com seus clientes, com pessoas que possam consumir os conteúdos que você está criando, para garantir que ele seja de valor, para que a pessoa consiga, quando ela entrar no seu site, ela resolver aquela busca, aquela necessidade que ela está tendo, e o máximo possível, talvez ir até para outras partes do seu site, esse é o ideal, mas pelo menos ela não ficar entrando e voltando e procurando mais conteúdos por fora, porque isso vai prejudicar o seu SEO. Pensando em ser o mais resolutivo possível, a gente desenvolveu o nosso site, o v4company.com, onde você consegue entrar nele e entender tudo que a V4 faz. Esses 7 produtos que eu comentei, a nossa franquia, que talvez você já deva ter ouvido falar, tudo isso está explicado no detalhe no v4company.com, o link vai estar aqui embaixo e é mega fácil de acessar também, de encontrar ali no Google. Então, por favor, se algo do que a gente está falando aqui fez sentido para você, acessa lá o site, confere um pouco do que a gente pode fazer pela sua empresa, pelo seu negócio. Se fizer sentido,
vem falar com a gente. E esse vídeo faz um tempo que a V4 não está postando alguns conteúdos dessa forma, a gente está voltando aqui para buscar gerar o máximo possível de valor para vocês, então se ele fez sentido, like, comentário, compartilha, fala o que você achou aqui, fez sentido, tá muito raso, tá muito deep, não entendi, comenta aqui o que você achou para a gente ter um feedback e poder fazer ainda mais conteúdos desse formato. E eu sou o Guilherme Lippert, cofundador da V4 Company, e o nosso negócio é vender o seu.